Pessoas inspiradoras. Martin Luther King. Vamos falar hoje um pouco sobre Martin Luther King, um pouco ali da infância, adolescência, juventude, um pouco da vida dele. E Martin Luther King é uma daquelas pessoas em que, se quiser falar, dá para se falar muito tempo sobre ele, dá para se falar, tratar muita coisa. Ele fez muita coisa, apesar de ter morrido muito jovem, ali com 39 anos, mas ele fez muita coisa. Então, para começar, falando um pouco sobre ele, em geral, né, por que para mim ele é uma pessoa muito inspiradora? Ele é uma pessoa que desde o começo ele demonstrou muita coragem e convicção, convicção ali em suas crenças e participou ali de uma luta incansável, né? Ele dedicou a vida a uma luta incansável pelos direitos civis dos Estados Unidos, né? Ali na adolescência, quando ainda bem jovem, ele já seguiu muito o exemplo do seu pai, de luta contra o sistema. Um relato, né, na biografia dele, que uma vez eles estavam numa loja de sapatos, eles foram numa loja de sapatos para comprar sapato, o pai dele foi comprar para ele, para o filho dele, e o rapaz, o atendente, falou para eles sentarem no fundo. E aí o pai dele já falou, olha, ou a gente senta onde a gente quiser para comprar sapatos, ou a gente não compra sapatos nenhum. Então a gente já vê ali que Martin Luther King já tinha também uma boa referência da parte do pai dele também. Na adolescência, né, ali na época de escola também, ele já participava de clubes de debates, então ele já demonstrava ali uma habilidade de falar em público, um desejo também, uma vontade ali de falar em público. E é interessante que na sua adolescência ele já demonstrava um pensamento independente. Há um relato também na biografia dele de que quando ele tinha 13 anos, na escola dominical, ele negou a ressurreição física de Jesus. Então, nessa época ali, ele estava brotando muitas dúvidas, muitos questionamentos, mas nesse período ele já mostrava um pensamento independente, porque ele já não teve, ele teve coragem ali de expor que ele não acreditava naquilo. Quando ele foi amadurecendo mais ali, aos 18 anos, ele decidiu, muitas crenças ali nele, ele já conseguiu compreender muita coisa, e ele decidiu servir à humanidade através da igreja. Porque ele fala, né, que ele percebeu na igreja que nele, né, um desejo genuíno de servir à humanidade. Então, tanto que ele fala que iria ser um pastor racional. Então, a gente já vê que ele já se conciliou, digamos, com as coisas, mas sempre mantendo muito firmes as suas crenças, né? Sempre defendendo com muita convicção que ele acreditava. Então, ele participou de muitas coisas. Um momento bem marcante, assim, que eu percebi, é que ele teve uma época ali que ele liderou acho que em 1955, que eu não anotei aqui a data. Ele liderou o boicote dos ônibus de Montgomery, após ali Rosa Parks, né, que é também uma mulher muito inspiradora e bem famosa. Ela se recusou a ceder o seu lugar para um homem branco sentar no ônibus, e por ter se recusado ela foi presa, e é isso, depois ali o Martin Luther King liderou o movimento de boicote. Esse boicote durou 380 dias, ou seja, demorou um pouco mais de um ano ali, mas o bom é que depois ele funcionou, digamos, foi efetivo, e aí parou a segregação nos ônibus ali. Martin Luther King, ele lutou muito pelos direitos civis, ali pelo direito de voto, contra a segregação racial, que era o que era muito forte ali naquela época dele. E o primeiro contato, né, pelo menos que eu tive, né, um pouco do Martin Luther King, foi sobre o discurso dele, né. Em 1963, eles fazem uma marcha ali sobre Washington, né, com toda essa luta pelos direitos civis, e lá ele profere, né, esse discurso que entrou para a história e que vale bastante a pena ver o discurso dele, né, que eu tenho um sonho, né, I have a dream. E realmente você vê que ali pelo discurso dele que ele fez muitos outros discursos, depois ele até ganhou prêmio por outros discursos também. Mas você vê nesse discurso dele, I have a dream, você vê que ele tinha realmente uma visão muito bonita, uma visão muito boa, né? Tinha convicções muito bonitas de liberdade, da vida como um todo. Como ele fala que ele sonhava com um dia em que os filhos dele seriam julgados, né? Não pela cor de sua pele, né? Mas pelo seu caráter, né? Então você vê, olha a importância de uma coisa tão fundamental, que é o caráter. E ele fala ali no discurso como
ele sonhava, né, que as pessoas poderiam se sentar à mesa juntos, e, independentemente da cor de sua pele, poder sentar ali como irmãos, né, como realmente somos. E ele teve uma morte muito prematura, uma morte muito jovem, com 39 anos, morreu em 1968. Ele morreu, foi assassinado, inclusive por conta das coisas que ele defendia também. Né? E, porém, antes da sua morte, ele ainda ganhou o Prêmio Nobel da Paz, em 1964. Ele ganhou o Prêmio Nobel por sua resistência não violenta, né? As pessoas comentam ali, por muitas ideias de liberdade que, no final, a gente vê que realmente foi um homem muito inspirador. Então, como eu falei, há muita coisa a se falar de Martin Luther King. Essas são apenas algumas coisas que eu considero assim, muito marcantes. Vale bastante a pena para quem gostar e se interessar também a ler um pouco também. Há bastante coisa para ler sobre ele. E é isso. Espero que ele seja também para vocês uma pessoa muito inspiradora. Como ele é para mim, uma pessoa muito inspiradora. Como alguém que defendeu suas convicções até o fim de sua vida. E defendeu com todas as suas forças. E deu a sua vida por isso também.